Boa noite, a paz, vocês estão bem? Amém. Romanos 8, 28 diz assim, amo esse versículo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo acompanha a minha vida, porque as coisas boas e as coisas ruins, todas as coisas cooperaram e continuam cooperando para o meu bem, o bem da minha família. Tudo aquilo que faz você chorar, tudo aquilo que faz você sorrir, se você está na presença de Deus, isso, mesmo que você não entenda, coopera para o seu bem. A nossa vida é feita de estações, de ciclos. Enxergar a bondade de Deus, como a gente cantou aqui, isso é um ato de confiança. Mesmo que as coisas fugiram do seu controle, e que elas estão no controle do Senhor, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que você esteja passando por uma situação muito difícil, existe a bondade de Deus em meio a tudo isso. Porque a palavra diz que tudo está cooperando para aqueles que o amam. Hoje eu quero falar 4 lições que o sofrimento nos traz. Quando você entender isso, você vai passar pelo sofrimento, porque todos nós passamos por momentos difíceis, por sofrimentos, mas eles passam. 4 lições que, se você guardar no seu coração, vai tornar mais fácil isso que você está passando. E vai te trazer coisas boas. A primeira coisa, a primeira lição é que o sofrimento, ele é pedagógico. Ele nos ensina. Deus, ele tem um propósito para todas as coisas. Ele permite algumas situações nas nossas vidas. Outras coisas que nós sofremos é por escolhas que nós fazemos que trazem consequências. Todas as escolhas têm consequências. Então, se eu estou sofrendo, se está acontecendo alguma coisa na minha vida, Deus tem um propósito para tudo isso. E mesmo que eu não entenda o porquê, mesmo que não faça sentido agora, fato é que no final de tudo isso, alguma lição Deus vai me dar. Algum testemunho abençoado, glorioso, você vai ter para contar. Então a primeira coisa é que o sofrimento, ele é pedagógico, mas ele só nos ensina alguma coisa quando, enquanto eu sofro, eu me refugio na presença do Senhor. Quando, ao invés de me revoltar, quando, ao invés de ficar triste, eu vou para os pés dele e falo: Senhor, me ajuda, porque está doendo. Todas as vezes que você se refugia, todas as vezes que você está mal, que você está passando por uma dificuldade, e você vai para os pés de Jesus, você consegue enxergar as coisas de uma forma diferente. Você consegue analisar a situação. Talvez você não entenda, como eu disse no começo, mas você consegue ver erros, acertos, coisas que passaram, coisas que você não percebeu, coisas que você deixou de fazer e que você precisa fazer, e coisas que você fez que você não pode fazer mais, porque você está buscando refúgio na presença. De quebra, você tem a ajuda do Senhor e o ensinamento de todas as coisas, o ensinamento desse momento difícil. Então, quando você entende que ele é pedagógico, você sempre tem uma lição e um testemunho para contar. Eu recebi um áudio de uma pessoa e ela dizia assim: pastora, será que eu estou errada? Porque eu estou tão vivendo algo com Deus tão especial, que eu estou agradecendo por tudo de mal que aconteceu na minha vida. É errado? Ela passou por uma separação, com traição, foi muito difícil, ela sofreu bastante, e ela voltou para a presença de Deus. E ela veio e Deus reergueu, restaurou o coração dela. Ela está firme na presença. E ela fala: eu não consigo não deixar de agradecer esse momento tão difícil, de tanta dor na minha vida, porque hoje eu estou vivendo algo que eu nunca vivi. Eu falei: não é errado, porque o sofrimento que nos aproxima de Deus, ele não é em vão.
Ele tem um propósito. O casamento não foi restaurado, mas o relacionamento dela com Deus foi restaurado. Ela voltou a se relacionar com o Senhor. Ela voltou a ter intimidade com Deus, a entender o que eu acabei de dizer. Coisas que precisam ser feitas ou deixar de ser feitas. Outra pessoa me mandou uma mensagem dizendo que esse tempo de pandemia foi muito difícil, foi de sofrimento. E ela mesma disse, porque eu agi na teimosia, Deus me mostrava, não é aí, não vai. E eu fui, eu quis fazer, e eu me endividei, me enrolei com tudo. Mas agora as dívidas passaram. Agora está tudo bem. Mas eu sofri muito, porque eu fui teimosa. Mas que bom que eu aprendi. Vocês entenderam? Quando você está na presença de Deus, não tem como você passar por um sofrimento e não aprender alguma lição. Alguma lição. O sofrimento, ele dói, mas ele nos aproxima de Deus. É um sofrimento com propósito. E a gente pode sofrer de... Eu falei aqui de duas coisas. Pode ser uma perda, né? Pode ser um término de relacionamento. Pode ser uma rejeição. Pode ser dívida. Pode ser enfermidade. Todos nós sofremos em algum momento das nossas vidas. Ele só não vai ser pedagógico se você for fazer justiça com as próprias mãos. Em busca de justiça própria, o sofrimento, ao invés de ser pedagógico, ele é catastrófico. Porque você vai querer revidar na mesma moeda. Você vai fazer aquilo que você não está preparado para fazer. Você está ferido e você vai se envolver com outra pessoa para mostrar que você está bem. E gente ferida fere outras pessoas. Então não queira, vá para a presença de Deus. Não queira que esse sofrimento seja catastrófico, te leve ainda mais para o fundo do poço, te traga ainda mais dor, mais machucado, para você voltar ainda pior. O Pai está aqui. Deus sempre vai estar de braços abertos. Mas as feridas vão ser maiores, o sofrimento vai ser muito maior. Então não queira revidar. Deixa que Deus age por você. Porque tudo está cooperando para o seu bem. A segunda coisa, a segunda lição, não é me isolando que a dor vai passar. Essa é uma estratégia do diabo. As pessoas, quando estão tristes, quando estão sofrendo, elas querem se isolar, ficar num cantinho fechado. Joyce Meyer prega sobre isso. Ela fala da cadeira de balanço do sofrimento. É a pessoa que senta na cadeira de balanço e fica, olha o que aconteceu comigo, olha o que fizeram comigo, olha o que fizeram comigo, coitado de mim, e vai para frente, vai para trás, e vai para frente, vai para trás, e não sai do lugar. A estratégia do diabo é nos isolar, para que você fique cada dia pior, cada dia mais com a mente vazia. O pastor pregou esses dias, sendo atacado, sendo bombardeado, longe da presença de Deus. A cura, a restauração, a alegria e a esperança vem quando você não se isola, mas quando você está no meio. Você está entre os seus irmãos, você está na igreja, você está adorando, né? Está sofrendo louve, precisando louve. É isso, quando você larga tudo e fala, eu preciso. Nem que você chore todos os dias, vai chegar uma hora que você não vai chorar mais. Então não se isole, você saia da cadeira de balanço do sofrimento. Dá um passo para frente, e outro para frente, e outro para frente, outro para frente. A terceira lição, que a dor me faz sentir a dor do outro. Porque dor não se vê, dor se sente. Preguei esses dias aqui, você não está sozinho. Lembra? Quando a gente sofre, a gente entende a dor do outro. Porque o outro está passando pela mesma coisa que você passou. E você não precisa passar a dor do outro para sentir a dor do outro. Você pode simplesmente sentir, simplesmente abraçar, sem julgar, sem falar, só dizer, tá tudo bem, Deus está cuidando. Mas é mais fácil quando eu sinto, eu sei, eu me coloco no lugar, é empatia. E falei, eu não vou julgar, porque eu não consigo ver, mas eu posso sentir o que a pessoa está sentindo. Então quando a gente sofre, a gente entende.
A quarta e última lição, que a dor ela é real, mas ela não dura para sempre. Não há sofrimento que não tenha um fim. Não há sofrimento que não tenha. Nós temos muitos exemplos na Bíblia. A mulher encurvada, 18 anos, Jesus tem um encontro com ela e muda a vida dela. No encontro com Jesus, o cego passou a ver. O coxo que estava 38 anos no tanque esperando alguém levar ele até lá, o coxo passou a andar, o mudo passou a falar, o leproso foi restaurado, a samaritana foi curada da alma dela, porque o coração dela era um saco sem fundo. Ela já tinha tido 5 maridos e ela estava vivendo com um que não era marido. E Jesus disse para ela: eu sou a água viva que sacia a sua sede. Ele pôs um sofrimento na vida dela, ele restaurou o coração dela, ele restaurou a alma dela. Não há sofrimento que dura para sempre. Olha os testemunhos que nós estamos lendo aqui. A mãe do Lucas está aqui. Ela teve um AVC. Nós orávamos ali dentro, ela estava morta. Ela estava praticamente morta. Ela veio aqui na igreja agora, ela entrou aqui. Você pode aplaudir Jesus por isso? Ela disse que ela teve um sonho, que eu cantava no sonho. E a nora dela, a Carol, gravou uma oração do pastor. E ela estava, os médicos já não tinham mais esperança. E nós ali orando, porque foi do dia para a noite. Ela dormiu e não acordou mais. E ela ouviu a voz da oração do pastor. E ela disse que aquela voz foi acordando ela. E ela está aqui, o sofrimento passou. Não há sofrimento que dura para sempre. É a primeira vez que ela vem, depois de tudo que aconteceu. Que alegria. Entenda, vai passar. Amém? Ao invés de perguntar, por que Deus? Por que comigo? Para que Deus? O que o Senhor quer mostrar com tudo isso? Porque eu sei que tudo isso vai cooperar para o meu bem, que tudo isso vai passar. Então pode fazer o que o Senhor tem que fazer na minha vida. Se é para melhorar, eis-me aqui. Mas às vezes precisa piorar para melhorar. Só passe pelo processo. Olha a promessa de Deus para aqueles que creem. Salmo 126, 5, 6. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. É promessa de Deus. Lança semente na presença. Não se isole. Você não está sozinha. Você não está sozinho. E isso tudo vai passar. Amém? Feche seus olhos. Deus, obrigada por essa palavra. Obrigada pela promessa do Senhor, que tudo aquilo que lançamos, toda a semente que lançamos chorando em lágrimas, o Senhor disse para a gente que tudo isso vai mudar, que nós vamos voltar a sorrir, que nós vamos voltar a cantar, que nós vamos voltar a pular de alegria, porque não há sofrimento que não tenha fim. Nós entregamos, Senhor, os nossos sofrimentos nas Tuas mãos, porque sabemos que deles frutificam quando estamos na Tua presença. Esses sofrimentos, eles frutificam em testemunhos maravilhosos, Pai. Porque o Senhor nos ensina a todo o momento. Perdoa-nos por muitas vezes te questionar, por muitas vezes te colocar na parede, por muitas vezes achar que o Senhor está sendo injusto com a gente. Mas o Senhor é tão bom que em meio ao sofrimento o Senhor nos faz enxergar aquilo que nós precisamos ver. E para aqueles que confiam, que te buscam nesse momento, o Senhor muda o ciclo, o Senhor muda a estação, e o Senhor traz ensinamentos e testemunhos. Por isso eu já te agradeço, porque tudo o que acontece na nossa vida coopera para o nosso bem. O Senhor conhece as histórias aqui, o Senhor sabe o que cada um está enfrentando. Eu coloco todos eles nas Tuas mãos, profetizando a alegria, profetizando a cura, a restauração, a reconciliação, profetizando que
testemunhos virão, que a alegria vai voltar, e que o Senhor e que a tua bondade vai acompanhar a vida de cada um, porque tudo é para o nosso bem. Por isso, Deus, mesmo não entendendo tudo, nós já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus.